Ah, mas é a pergunta do Q3 Q5? Q3 e Q5, qual Ah, a sua então vamos à opinião? pergunta do Thanos. Então, olha só. É... Isso aqui tá uma aula hoje, né? Pô, muito Até bom. parece. Muito bom mesmo. Até Sabe parece. demais, cara. Vamos lá. Estruturando o ruído do ponto de vista previdenciário, vamos estruturar primeiro na parte trabalhista. Na parte trabalhista, o anexo 1 do NR15, tem o ruído de impacto também no anexo 2, mas o anexo 1 do NR15 foi construído no Q5. Apesar de não falar em taxa de duplicação de dose, mas quando você faz um quadro que 85, limite 8 horas, 90, 4, 95, 2, 100, 1, 105, meia hora e por aí vai, você está construindo, foi um quadro construído baseado na taxa de duplicação de dose igual a 5. Então esse é um ponto até que não tem briga no mercado. A parte trabalhista e salubridade é o Q5, tá? Porque o anexo 1 da NR15 foi construído nesses termos. E aí na parte previdenciária tem um grande debate de mercado e tem colegas que pensam de um jeito e colegas que pensam de outro. Então, assim, não vou aqui dizer que o certo é tal coisa. Eu vou dizer a opinião do Thiago. Sim. Então, qual que é a opinião do Thiago? Vamos lá. Essa polêmica surge porque, nas seguidas instruções normativas, acho que antigas já, enfim, a 45 de 2010, anteriores a ela, enfim, 77 de 2015, todas elas, mais antiguanas, já traziam a seguinte determinação. Para fins de avaliação do ruído, devem ser considerados, isso já nas instruções normativas do INSS, né? Ou seja, na hierarquia de legislação, abaixo do decreto 3048, né? E aí diz nas instruções normativas, sempre vem dizendo, ao longo dos últimos anos, vem dizendo nas instruções normativas do INSS, que, letra A, devem ser respeitados os limites de tolerância da NR15, letra B, a metodologia da NHO01, tá? E aí, vamos lá. Os que defendem, aí falando aqui abertamente, para depois falar minha opinião, os que defendem que deve ser utilizado o Q3 na parte previdenciária, eles enxergam que aquela exigência ali de metodologia da NHO01 na letra B, desses artigos das INs, como a NHO01 foi escrita baseada no Q3, quem defende que deve ser utilizado o Q3 argumenta baseado nessa letra B do artigo que diz lá a metodologia da NHO01. Quem defende que deve ser utilizado o Q5, inclusive a parte previdenciária, argumenta que na letra A, como foi falado que tem que respeitar os limites de tolerância da NR15, se você usar Q3, você desrespeita os limites de tolerância. Então, usar o Q3, isso é um fato. Ele descumpre a letra A. E, para muitos, entendem que usar o Q5 descumpre a letra B. Então, essa é a briga de colegas no mercado. Que puxam, que perguntam, defendem de uma coisa e defendem outra. Tá? E aí eu vou dar a opinião do Thiago, ninguém precisa seguir, mas a opinião do Thiago. Eu entendo que Q5 é para tudo. Por quê? Vamos lá. Quando fala metodologia, é um método. Eu não estou definindo parâmetros. Quando você fala de um método da NHO01, é que você vai utilizar um dosímetro. Nem, por exemplo, né? Nível de exposição normalizado seria? Você vai avaliar através de um instrumento que dê um nível de exposição normalizado. É um dosímetro, que assim, na verdade, o dosímetro ele não mede decibéis, ele mede dose. Sim. Que ele mede dose. Na verdade, os níveis de decibéis, até na matemática do instrumento, eles são calculados, que ele é um dosímetro, ele mede dose em função dos parâmetros. Até assim, resgatando, né? Até a gente mesmo, há 10, 15 anos para trás, quando tinha tanta oferta de equipamento, quantas vezes a gente não ouviu essa pergunta, ou a gente não fez essa pergunta, e se eu fizer a minha dosimetria no Q5, eu posso converter para Q3? Você não pode converter matematicamente para Q3, porque são medições diferentes. Tanto que hoje, que tem a grande oferta de dosímetros no mercado que mede com Q3 e Q5, olha lá o NEM de resultado. O NEM não bate. O NEM não bate por quê? Porque são duas doses medidas distintamente e o equipamento, como o nome diz, ele é um dosímetro. Então ele não resulta em níveis iguais em decibel, porque o decibel ali é um cálculo, não é a medição. Entendi. Entendeu? Então assim, a metodologia é você utilizar um instrumento que
tem esses parâmetros, tem uma taxa, tem um quê, na verdade? Tem um meta, tem um quê? Tem uma taxa de publicação de dose que permeia aquela coleta de dose ao longo dos intervalos de amostra que o equipamento foi configurado. Seja 60-60, 30-30, aí vai do gosto de cada um. Então, no intervalo de amostra, ele está capturando aí decibel, porque não tem como medir dose, ele está capturando decibel, mas convertendo em dosímetro, também convertendo em dB. Então, no final, vira tudo, são cálculos do equipamento. Ter um método, você fazer desse jeito. E aí os outros critérios de um método, fazer na zona auditiva do trabalhador, 15 mais ou menos 5 centímetros dos canais auditivos, questão do lado, se a fonte for predominante para um lado do trabalhador, você vai escolher o ombro esquerdo ou o ombro direito, tudo isso a NEGAO 01 diz. Mas não necessariamente definir o quê, porque o quê, ele não é um método, ele é um parâmetro. E parâmetro está associado ao limite de tolerância. Então, você tem que respeitar o limite de tolerância porque a instrução normativa disse isso, tá? Para reforçar esse entendimento, o manual de aplicação da Aposentadoria Especial, né? Manual emitido pelo próprio INSS, tem lá uma página bonitinha que diz: se utilizado o áudio do dosímetro, deve ser utilizado os seguintes parâmetros. E lá está o Q5. Então, assim, o próprio INSS nos afirma que é o Q5. No manual de aplicação, no manual de aposentadoria especial. Bacana. Então, assim, Thiago defende que é Q5, por quê? Porque na instrução normativa diz que tem que respeitar o limite de tolerância, e na dúvida, o manual de aposentadoria especial do próprio INSS diz que é Q5. Tá lá. O problema é que, assim, que gera esse debate muito, é realmente a NEGAO 01 ter definido limite de tolerância. Não tinha que ter mexido com isso, que limite de tolerância, a norma tinha que focar em método. Tanto que saiu uma portaria um tempo atrás, mas ela ainda não rendeu frutos, que não rendeu revisão de NGO, das normas de higiene ocupacional das NGOs, mas saiu uma portaria um tempo atrás que era para retirar de todas as NGOs limite de tolerância, porque limite de tolerância é para sair da NR15. Tem uma portaria dessa. Sim. Então tem tempinho já, 2021, 2022, alguma coisa assim. Saiu uma portaria dessa, até no conjunto, aquele blocão de revisões de nascimento do PGR, novo PCMSO, tal, naquele blocão de portarias, tem uma portaria que definiu que deveriam ser revisadas as NHOs, as normas de higiene ocupacional da Fundacentro, tirando o limite de tolerância, porque a norma não é para discutir isso. A norma é para discutir método de avaliação. O limite de tolerância é para NR15. Eu até te perguntar isso, entrando nesse tema. As NHOs e as normas de regulamentadoras, elas se relacionam bem ou não? Então, o primeiro ponto de conflito é esse. NR15 versus NHO 01. Né? Hoje, por exemplo, a NHO 06 de calor, ela conversa bem com o anexo de calor da NR9. Conversa bem, muito bem. No passado, nem tanto. Né? Principalmente quando era só o anexo 3 NR15, mais antigão, de leve, moderado, pesado, sim. Enfim, aquelas 3 faixas de temperatura ali e tal. A atual NHO 06, que eu acho que é de 2017, e o novo anexo de calor, acho que saiu em 2019, alguma coisa assim, de lápis temporal. Hoje eles conversam bem. Tá? E a NHO, na verdade, ela deveria entrar. Ela entra, na verdade, no objetivo dela, complementar as NRs. As NRs não tem técnica de avaliação, não tem técnica de medição do... Tem, assim, uma coisa incipiente de décadas atrás, igual lá do anexo 11 de químicos, que coleta de 10 amostras, enfim, tal. Mas, no geral, a NR não trata de metodologia de avaliação. Né? Então, assim, a NHO deve mesmo ser complementar e não brigar com as NRs, no sentido de ser a normativa para metodologia de medição. E a NR15 tratando dos limites de avaliação, enfim, a NR15 especial, que é dentro desse assunto, né? Trabalhar mais com os limites de exposição de referência para que a gente possa trabalhar para prevenir as exposições, né, ocupacionais e ter um melhor ambiente de trabalho, enfim. Eu acho que a NR está mais para esse lado e a NHO vem para complementar na técnica de medição. Já melhorou, mas ainda tem que avançar. Já melhorou, mas precisa melhorar. Já melhorou, mas precisa melhorar mais.